Em 1859 teve uma tempestade solar tão intensa que os operadores de telégrafo, que era essa máquina de comunicação mais moderna que tinha na época, relataram sentir choque no aparelho, de sair faísca e até pegou fogo em alguns postos de telégrafo. As redes de eletricidade da época também sofreram uma penca de danos. O fenômeno da aurora boreal, que geralmente é observado nos países mais ao norte, pode ser observado até no Caribe, bem mais ao sul. Pessoas até nos Estados Unidos relataram ter acordado para ir trabalhar achando que já era de manhã, mas na verdade era a luz da aurora boreal. Agora imagina um fenômeno desse acontecendo no dia de hoje, que a gente depende tanto dos nossos aparelhos eletrônicos que poderiam simplesmente falhar caso uma tempestade dessa acontecesse. Em 2012 a gente escapou por muito pouco de uma dessa e eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal também para mais curiosidade científica e segue lá no Instagram @canaloráculo. Bem, o cara é chamado Richard Carrington e o outro é Richard Hodgson. Eles que observaram nessa época que esses fenômenos, essas doideiras que estavam acontecendo no mundo estavam vindo do Sol. Então eles apontaram os telescópios deles para lá e observaram essas manchas solares, que é de onde vêm essas tempestades solares. E até hoje, quando acontece uma tempestade solar com uma intensidade tão grande assim, igual a de 1859, é chamada de uma tempestade solar de classe Carrington, em homenagem a esse cara aí. O Hodgson foi esquecido, infelizmente, não recebeu a homenagem. E bem, essa tempestade, eu vou fazer um vídeo depois só explicando melhor essa tempestade solar, mas ela é basicamente alguma perturbação que acontece na superfície do Sol, que ele joga algumas partículas no espaço. Isso já acontece o tempo todo. Só que de vez em quando acontece uma que é muito mais intensa, que é essas famosas tempestades solares aí. E essas partículas, elas têm carga elétrica, são elétrons mesmo, próton, partículas alfa e outras. Elas são jogadas para fora do Sol com uma velocidade bem grande. Normalmente, no caso de tempestade dessa intensa, a velocidade é bem maior do que o normal e ela vai bater ali na magnetosfera da Terra, que é a camada magnética que a gente tem ao redor do planeta, que ainda não se sabe muito bem de onde que ela vem, mas a teoria mais aceita é de que essa magnetosfera da Terra é gerada por ferro líquido na parte do núcleo externo da Terra. Algum movimento ali daquele ferro líquido gera essa magnetosfera e ela a gente tem que agradecer porque ela existe, porque essa magnetosfera que bloqueia esses ventos solares na maior parte do tempo. Só que no caso de tempestade solar tão intensa dessa classe Carrington, ela causa uma perturbação tão grande que pode danificar uma penca de coisa aqui na Terra pra gente. Ela pode, por exemplo, ferrar com os nossos satélites de comunicação, satélite de GPS, pode ferrar aí com o nosso sistema com a nossa rede elétrica, de internet também. Então, assim, o mundo pode ficar aí no escuro por algumas semanas, de repente, ou pelo menos ficar sem internet durante algumas semanas se acontecer uma tempestade dessa hoje na Terra. Porque uma perturbação, mesmo que seja rápida, da nossa magnetosfera, imagina, a nossa rede elétrica, os nossos geradores, eles todos é energia magnética que faz movimentar os elétrons pela rede. Não entendo muito sobre isso, mas eu imagino que tenha muito equipamento que seja sensível a isso. Até os próprios transformadores mesmo, que geram um campo magnético de um lado, campo magnético do outro, e assim que eles convertem, por exemplo, uma tensão alta para uma tensão baixa e vice-versa. Então, uma perturbação dessa, nessa magnitude, na nossa magnetosfera, pode sim causar um monte de problema no mundo. E em 2012, quase que uma tempestade dessa de classe Carrington atinge a gente. Eu vou deixar essas imagens de uma simulação feita, que se essa tempestade tivesse acontecido uma semana antes, a Terra estaria na reta dela. Então a gente escapou por uma semana de diferença aí de tempo e graças a isso a tempestade foi pro outro lado e não acertou a gente. E eu vou deixar o link aí na descrição também de uma matéria da NASA falando que se essa tempestade tivesse acertado a Terra, talvez até hoje, ou pelo menos alguns anos depois dela, a gente ainda estaria reparando os danos causados por essa tempestade. Mas então será que a gente tem que se preocupar tanto assim com a tempestade? Bem, mais ou menos, porque o tempo de recorrência de uma tempestade dessa magnitude é de 500 anos, ou seja, a média aí é de 2 a cada 1000 anos. Então dificilmente uma dessas aí vai acertar a Terra. Outra coisa também que eu postei lá no Instagram uma notícia que o MIT está desenvolvendo um software capaz de prever essas tempestades solares. Então a gente pode tomar alguma medida. De repente as empresas de energia simplesmente parar o fornecimento de energia por um tempo para não causar nenhum dano, depois liga de novo. Isso já vai evitar um bocado de prejuízo. E a gente tem satélites também no meio do caminho entre a Terra e o Sol que é capaz de detectar essas partículas, porque elas não se movimentam na velocidade da luz. E já o nosso satélite pode se comunicar com a gente na velocidade da luz. Então se ele detecta a partícula, ele manda o sinal para cá, a gente tem alguns minutos ainda de repente para tomar alguma atitude. E as empresas de eletricidade, elas têm noção que isso acontece, que isso pode acontecer, mas simplesmente não vale o investimento. Porque, como eu disse, é um tempo de recorrência que pode ser que aconteça, sei lá, daqui 500 anos só, e danos rotineiros na rede já é muito mais caro e muito mais importante de se investir para prevenir do que esse tipo de dano que pode acontecer, sei lá, 2 vezes a cada 1000 anos, E alguns países, por exemplo, do hemisfério norte, que mais sofrem por causa dos ventos solares, Então eles já têm problema com isso, então eles já investem um pouco nisso, então a gente já tem uma tecnologia. Então, assim, vou deixar um link na descrição também no canal que é mais
mais especialista que ele não vê necessidade de investir aí milhões de dólares ou bilhões de dólares para a gente se prevenir contra uma tempestade solar, por causa das chances, da estatística da gente realmente se ferrar com isso. Porém, o link da NASA também, que eu vou deixar, diz que o prejuízo seria na casa dos trilhões de dólares se uma tempestade de classe Carrington atingisse a gente hoje, mundo moderno, que a gente depende tanto das tecnologias, né, para tudo que a gente faz, até sistema de transação financeira, ia ficar parado, né, se faltasse eletricidade no mundo todo de uma vez só por uma semana, quem sabe até mais tempo. Mas ainda bem que a gente tem gente pesquisando isso o tempo todo, ainda bem que existe pesquisa espacial, tem gente que ainda diz que não serve para nada, né, mas deixa o like aí, se inscreve no canal também para mais curiosidade científica e valeu!